pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo em Inglês. E hoje a gente vai começar o capítulo 1 do livro The Star Shepherd, né? Semana passada eu postei um vídeo aqui falando com vocês, né, sobre a apresentação desse projeto, que ao invés de a gente ler um texto por semana, um texto diferente aí toda segunda-feira para treinar nossa leitura em inglês, eu vou fazer a leitura desse livro com vocês e aí cada semana vai ser um capítulo do livro, né? Então, se você perdeu a apresentação desse projeto, corre lá no vídeo Lendo em Inglês número 14, que vocês vão ver a apresentação, né, desse projeto. Eu explico direitinho como que a gente vai fazer a leitura desse livro em conjunto. Lembrando que hoje, né, eu vou fazer a leitura do capítulo 1, e aí eu vou ler em voz alta, vou botar aqui na tela, né, como que eu vou chegar a minha água aqui pra cima, vou mostrar pra vocês as letras, né, tipo, que é escrito aqui no livro, vou mostrar aqui direitinho. E vou botar também a legenda, porque o foco, né, do vídeo de Lendo em Inglês é ajudar vocês a melhorar a leitura. Então, conforme a gente for lendo, o objetivo é que vocês vão pegando aí a pronúncia das palavras, né, como que lê direitinho e também tentando entender a história. Combinado? E aí lembrem-se também de fazer a repetição durante a semana, para que o objetivo seja atingido, que é melhorar a leitura de vocês, aumentar o vocabulário, melhorar a pronúncia. O ideal é que vocês façam a repetição do mesmo texto durante a semana. Então, vocês vão acompanhar aqui comigo o capítulo 1, né? Hoje é segunda-feira. E aí, durante a semana, terça, quarta, quinta e sexta, vocês vão escutar esse capítulo 1 de novo, tentando aí pausar o vídeo e ler em voz alta, né? Quem conseguiu comprar o e-book pode acompanhar comigo, né? Escutem e assistam o vídeo para vocês, né, conseguirem pegar a pronúncia de todas as palavras do capítulo e depois treinem em casa a leitura do capítulo 1. Quem não pôde comprar o e-book ou o livro físico, vai fazendo a repetição com o próprio vídeo. Como eu vou mostrar as palavras aqui, né, no vídeo e também vou botar a legenda, vocês podem ir pausando nas frases ou nos parágrafos e tentando repetir em voz alta para treinar a leitura. Então, lembrando que o objetivo de hoje é realmente ajudar vocês a ler em inglês ou a melhorar a leitura de vocês em inglês, por isso que eu vou ler o livro em voz alta, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser comprar o livro, ou o e-book, ou o livro físico, tá? Lembrando que esse é um livro importado, é um livro em inglês, então geralmente os livros importados eles são mais caros, então a vantagem mesmo é conseguir comprar o e-book. E vamos lá, beleza? Eu não vou parar para fazer interpretação de texto, mas vou lembrar para vocês que no vídeo passado eu li com vocês o prólogo, né? E o prólogo mostra uma cena que aconteceu entre o Cairo e o pai dele, né? O Tyrion, há 5 anos atrás, que foi quando o Tyrion consertou ou resgatou a primeira estrela, junto com o Cairo, lembrando que o Cairo já não tem mais a mãe dele, né, e ele vive com o pai dele na torre de observação, junto com o cachorrinho deles também chamado Cypher. E como que acontece, né? Eles são Star Shepherds, então toda vez que uma estrela cai na Terra, eles têm que correr para resgatar essa estrela que cai ali perto da onde eles estão, nessa torre de observação. Eles pegam essa estrela antes que a luz dela, que o brilho dela se apague. Eles abrem como se fosse uma case, né? Como eles abrem ali a estrela é revestida de uma capa, de uma proteção. Eles abrem essa proteção, tiram o coração dessa estrela e colocam a outra coisa no lugar, meio que eles consertam essa estrela e depois eles catapultam a estrela de volta para o céu. Aí tem uma lenda aqui que a gente vai ver hoje no capítulo 1. Pessoal, só fazer uma correção. No vídeo passado, eu pronunciei o nome, né, do personagem principal de 2 jeitos diferentes. Então, hoje eu peguei aqui o jeito certo de pronunciar. Ó, vou até mostrar pra vocês. Cairo. Ó. Cairo.
Cairo, né? Que eu tava em dúvida se o nome dele era meio que vindo do japonês ou não, mas o nome certo de pronunciar é Cairo. Então, vou me corrigir aqui, porque no vídeo passado eu pronunciei de duas formas diferentes, eu só notei na hora de editar. Então, vamos para a leitura. Pegue aí o seu lápis, se você tá com o livro físico ou com o e-book, faça suas anotações, escreva em cima a pronúncia das palavras que você tiver dúvida, e aí depois treine aí em casa, pelo menos de terça a sexta, tá? Repetição, novamente, né, é muito importante. Então, vamos lá. Chapter 1. Please, father, let me go this time, Carol said. His father had been a star shepherd for 5 years now, and still he had not let Carol retrieve a fallen star on his own. But over the past few months, he'd been doing his best to wear down his father's resolve. Tyrion began to object, but Carol had already leapt up and grabbed the star-glass goggles on the work table. It fell close by. I'll only be gone a short while, I promise, Carol pleaded. His father's objection died on his lips. All right, since it's close. Take Cypher with you and be sure not to drop the star on the way back. But by then he was talking to thin air. Carol and his dog were already out the door and racing through the woods. Carol adjusted the goggles as he ran, searching for the telltale heart waves from starlight that signified the location of the fallen object. The lances were crafted by the Star Shepherd Council from stars that had fallen into the sea and went out before they could be saved. The council oversaw the watchtowers scattered across the lands, and the star shepherds reported back to them every year. In return, the council provided their home and money for food, star casings, and equipment like the goggles. The cool night air rushed over Cairo's limbs while he and Cypher tore past the trees, dodging branches and jumping over low bushes in a burst of exhilaration. The night might have been dark and overcast, but Cairo could understand what his father saw in shepherding stars. If only his father didn't take the whole thing so seriously. Cairo had been ready to go out on his own for months. His father didn't trust him to do it, but he'd prove he could tonight. Maybe then his father would share other things with Cairo, like the clockmaking he had shown him before his mother died and they moved to the outskirts of Dran. Maybe their house would feel more like a home and not just a place where Tyrion slept during the day. Cypher barked, bringing Cairo's attention to the glowing crater nearly concealed by low brush up ahead. Excitement shivered through him. The falling star was waiting. He angled toward the crater and knelt down to scoop up the star. Awe filled him. His mother came from a line of star shepherds, and she used to tell him bedtime stories. His favorite one were about the story of the stars. Hung from hooks fastened to the sky centuries ago by the seven elders, the stars eventually wore out and fell. When the world first formed, the night was filled with unspeakable horrors that thrived in the darkness. The seven elders made the ultimate sacrifice and gave their hearts to the sky in the form of the seven elder stars. They shone brightly, creating a wide net of light with beams connecting star to star, pushing the evil back into the dark corners of the world where the light could not touch them. As the people grew in number, many made the same offering, until the sky was filled with thousands of gleaming stars. But the art of giving one's heart to the sky and the secret technology of the seven elders died out after many years. Though all the stars were important, the elder stars were the strongest.
As long as they hung, the world would never succumb to darkness again. Now a star was resting in Cairo's hands. The soft glow pulsed, and for a moment something stirred inside him. He must return it to the skies. Here on the ground, falling stars were a long way from the Elder's magic, and when the sun rose, it would sever their connection to that magic and they'd sputter out. With the burlap case nestled in his arms, he made his way back to the watchtower more cautiously than the journey through the woods. If he dropped such precious cargo, his father would never trust him again. But then Cypher began to growl, his sharp terrier ears flattened back. Cairo came to a stop. The shadows were deep in this part of the woods. The trees' branches, always reaching toward the sky, seemed like they had wrapped the night itself around their trunks. "What is it, boy?" Cairo peered at the forest. Gooseflesh broke out on his arms. The air had grown colder since the first set out. It felt like the middle of the night, but he didn't think he'd been away that long. He ignored the fear breathing down his neck and started home again. With every step, the chill deepened. Soon his breath was turning to frost on the air. He glanced at the clouds. The stars peeked through here and there, but they didn't seem to threaten a storm. Uneasiness slid over his shoulders like a cold hand. His mother's words, long gone, still hanging in his ears. The stars held back horrible creatures that lived in the shadows. Cairo knew not everyone believed the stories of the star shepherds, but Cairo's mother had insisted they were all real. She had been so certain that he couldn't help believing too. "Let's go, Cypher." Cairo quickened his pace. The trees teemed with more shadows than ever before. From the corner of his eyes, the darkness crept over his field of vision. The shadows began to take shape up ahead, something tall and dark and, most of all, cold. The figure moved toward Cairo, the ground frosting over as it passed. Without thinking, Cairo held up the star like a shield, the light of the molten orb inside seeping out through a jagged tear in its case. The shadow reared and backed away, leaving nothing but ice and darkness in its wake. Cairo shivered, and his dog whined at his side. He patted Cypher on the head, his heart pounding in his chest. His mother had given names to dark creatures who would wish him harm. Visla, wraiths of shadow, whose desire was to extinguish all the light in the universe. The spider-like Vritrax, scaly Zintrings, and many others, all bent on darkening the world. They had haunted his dreams when he was little. Maybe when this star fell, a Visla had escaped. All the more reason to get it back in the sky quickly. "Let's hope we never see anything like that again," he said to Cypher, who still growled in the direction the shadow had gone. Cairo clutched the star more tightly to his chest. "I better not tell father," Cairo thought. "If I do, he'll use it as an excuse to never let me retrieve a star again." When Cairo reached the watchtower, Tyrion was pacing by the workbench. His father checked the clock and sighed. The hands edged closer to morning, but they had plenty of time to return the star to its place in the sky. "Come, come, hurry, my boy," his father said. Cairo set the star on the table, and his father sliced the burlap open. The new glass and steel case was ready and waiting to house the ebbing star.
Every time Carol saw a living star, it took his breath away. This one shimmered like liquid silver, but was as light as a handful of feathers. It was impossible to know exactly how old they were. According to the legends, hundreds of years at least. His father settled the star into place and snapped the latch on the case. A silence had overcome him, as it often did lately. He cradled the star in his arms and hurried outside without a word, not a single "well done, son," or "let's send it back to the sky together." Disappointment settled over Carol as he followed his father to the catapult. Tyrion already had the star in the sling and the gears turning in preparation to launch. At first, his father had always let Cairo press the red button that sent the star soaring into the heavens. Now he rarely waited for him. His father pressed the button and Cairo reached his side. He heard him whisper, "It's beautiful, just like you, Sana." He straightened up when he realized Cairo stood next to him. He patted his son on the head, then returned to the watchtower, watching as the star rocketed away. When his father had first begun shepherding stars, it had filled him with purpose, but gradually it seemed to make things worse. Once he had told Cairo that he wished the magic of the seven elders had survived. Then Sana could have lived eternally, her heart given to become a star. But that magic had long faded from all living memory, and now each star was a reminder that while Tyrion could save them, he hadn't been able to save his wife. Carol missed her too, every single day. His father never noticed that. Instead, he slept, hidden from the sun, and spent every night up in the watchtower, his gaze glued to the stars. He never bothered to make little clockwork toys anymore. Carol's hands balled into tight fists when he watched the star soar until it found its resting place in the sky. Cypher licked his hand and nudged his master's leg to go back inside. Only the stars mattered to his father now. Nothing Carol tried would change that. E é isso aí, pessoal, o final aqui, né, do capítulo 1. Agora a gente tem mais detalhes aí do trabalho de um Star Shepherd, né? Na verdade, eles tiram, né, o invólucro, porque ele explica aqui neste capítulo, né, que a estrela é um líquido prateado ou um líquido dourado, um líquido derretido, como se fosse um metal extremamente brilhoso derretido dentro de uma proteção. E aí, quando essas estrelas foram criadas pelos Seven Elders, né, que seriam os 7 anciões, esses 7 anciões criaram essas estrelas, que é esse material meio que líquido, envolvido numa proteção de um tecido. Eu até peguei aqui o nome do o tecido, porque é um tecido em português que eu nem conhecia, ó. É esse tipo de tecido aqui que chama serapilheira. É como se fosse um tecido assim de meio que grosso, sabe? Só que com buraquinhos. Então, aqui na história, quando ele resgata as estrelas que estão caídas, elas estão envolvidas nesse tecido, só que elas são mole, tá vendo? Parece um tecido mesmo com buraquinhos aqui pelo desenho. Eu vou chegar mais perto, tá vendo? Tem esse tecido assim com buraquinhos, tá? Que ela é feita dessa serrapilheira aqui, né? Eu procurei e é esse tecido, tá vendo? Tem mais grosso, tem maior e tudo mais. Só que esse tecido, ele foi feito lá
lá na criação das estrelas, muitos e milhões de anos atrás, pelos 7 anciões, né? Então, quando essas estrelas caem e os Shepherd, né, os Star Shepherd, os pastores de estrela vão lá e pegam, eles têm que trocar essa proteção. Então, essa proteção que é feita desse tecido, quando elas caem e eles vão resgatar elas para elas não morrerem antes, eles trocam por uma nova proteção feita de metal e vidro. Então, ele coloca aqui glass and metal and steel. Então, é de vidro e aço. Então, o novo invólucro é mais brilhoso, né? Porque aí o vidro vai deixar o brilho das estrelas passar com maior facilidade, e steel, porque aí vai dar mais segurança para aquela estrela ficar grudadinha lá no céu quando eles catapultam de novo. Então, assim, achei muito interessante que tá dando mais informação de como que funciona o mecanismo da história. Tipo assim, para você acreditar numa história mais mágica, o autor tem que dar detalhes. Então, nesse capítulo 1 aqui, a gente aprende direitinho qual que é o mecanismo de salvação dessas estrelas, né? Então, nada mais é do que o Star Shepherd ir lá, que é o pastor de ovelha, ó, que é o pastor de estrela, vai lá, pega essa estrela que caiu, que tá com esse revestimento de milhões e milhões e milhões de anos, desde a criação do céu, e troca por um revestimento que vai durar muito mais anos e vai fixar essa estrela lá no céu de novo. Então, é meio que isso que eles fazem. Eu achei muito interessante entender esse mecanismo, né? E aí, a gente já começa a ver também que, pelo fato do Carol não ter a mãe, o Tyrion, que é o pai do Carol, sente muita falta da mãe, né? Também da mulher que faleceu. E a vida dele agora é só focada, a vida do Tyrion é só focada agora em resgatar essas estrelas, e o Cairo já tá aí sentindo meio que abandonado pelo pai, como se o pai não ligasse mais para ele. Então, a gente já tem aí também um estranhamento familiar, um distanciamento de pai e filho no final desse capítulo. Então, vamos prestar atenção aí no capítulo 2, como que vai ser o desenrolar dessa história, né? Quais são as surpresas que a gente vai pegar aí no meio da história, e se o Carol vai se tornar aí mesmo um excelente pastor de estrelas, né? Um excelente Star Shepherd, assim como o pai dele. Aqui a gente acompanha a história, o pai dele já é pastor de estrelas há 5 anos e tudo mais. Tô gostando, tô começando assim a entender o mecanismo da história. Também é só o primeiro capítulo, né? As histórias geralmente elas demoram alguns capítulos para serem completamente apresentadas, assim, um mote. Então, a gente vai continuar a leitura aí. Treinem bastante a leitura desse capítulo durante a semana, e segunda-feira que vem a gente faz a leitura do capítulo 2. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. A melhor maneira que você pode me apoiar é enviando este vídeo ou indicando o meu canal para todas as pessoas que você conhece, porque quanto mais pessoas conhecerem o meu canal, mais a chance de pessoas assistirem os vídeos. Então, se você puder me ajudar de alguma forma, você pode me ajudar compartilhando, né, os vídeos do canal com outras pessoas. Você pode me ajudar também apoiando o canal usando os meus links de associado que estão na descrição do vídeo, né, tanto para comprar o livro, que o link está na descrição do vídeo, quanto para comprar qualquer outra coisa na Amazon, ou também usando o link da minha lista de livros desejados da Amazon para me enviar um livro de presente. São aí algumas formas que você tem de me apoiar. Tá combinado? Então, pessoal, a gente vai se falar nos próximos vídeos. Até mais!